Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E o assunto de hoje é o século XXI, terrorismo, xenofobismo e extremismo. Isso está no capítulo 16, tá? Do volume 4. A gente, para passar um pouco disso aqui, a gente tem que falar um pouquinho também do final da década de 80 e início da década de 90 do século 20, quando o mundo era bipolar, tá? O mundo tinha lá os Estados Unidos, direita e esquerda, comunismo. Com o fim da União Soviética e vendo aí a globalização, o mundo ficou mais interagido. Claro que a gente está falando aí a nível de economia, tá? E também de meio de comunicação. Tanto é que, se você vê, tem muitas coisas que aconteceu no mundo até o momento, na qual você acaba sendo testemunha da história, quase ela acontecendo. Por exemplo, aí tivemos em 2001, quando os Estados Unidos foi atacado por um atentado terrorista, sabe, pela Al-Qaeda, onde ele atacou as duas torres gêmeas, tá? E derrubando esses dois prédios que fica lá nos Estados Unidos no dia 11 de setembro, que ficou marcado, porque todo mundo foi testemunha do que aconteceu. O terrorismo, se a gente for falar dele, ele não começou agora não. O terrorismo, desde que o mundo é o mundo, existe sempre terrorismo, que é a intenção do terrorismo é de desestabilizar um país, por exemplo, quando tem aqueles mais radicais. Pode ser por motivos políticos, pode ser por motivos religiosos. Então, nos tempos atuais, por exemplo, nós temos aí alguns terroristas praticados por extremistas, tá? Por extremistas que são da religião muçulmana. Isso não quer dizer que a religião muçulmana é religião ruim, não. E tem gente que tem muito preconceito em relação à religião muçulmana. Por quê? Porque acha que todo mundo é extremista, todo mundo é radical. Eles acham que estão numa guerra santa e contra o Ocidente. Claro que isso tudo acontece hoje, principalmente por grandes potências que vão aparecer. Por exemplo, tivemos aí o xenofobismo da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, né, mataram mais de 6 milhões de judeus, o Holocausto. Tá? E não perseguindo só os judeus, mas também negros, perseguindo os ciganos, testemunha de Jeová. Então, esses, né, nazistas mostraram aí que eles eram uma raça superior, tá? A raça ariana. Então, isso tudo vai acontecer lá e até os dias de hoje é incrível que tem gente que pensa assim, tá? Então, o que vai acontecer? Com esse mundo globalizado e também a tecnologia que temos aí, vai ajudar muito, claro, mas também vai atrapalhar muito também. Por exemplo, nos meios de comunicação, por exemplo, na industrialização, que hoje podemos dizer que também na quarta revolução industrial, tudo isso vai acontecer que muitos ganhando pouco e poucos ganhando muito. A desigualdade social, tá? Isso ainda é muito grande no mundo inteiro. Então, o que acontece? Com essas guerras, com essas globalizações, por exemplo, o Estado Islâmico, extremistas, né, que são radicais, que começaram a perseguir todos aqueles que eram contra, né, que eles diziam que eram contra o Estado Islâmico, na qual eles vão atacar ali no norte da África e nos países, por exemplo, que depois da Primavera Árabe vai ficar enfraquecidos. Então esses Estados Islâmicos vão se aproveitar disso para radicalizar. E para vocês terem ideia, os caras são tão ruins que eles matavam, que isso ao mesmo tempo é um fato terrorista, na qual eles matavam pessoas ao vivo pela televisão. E isso é uma coisa muito ruim.
O xenofobismo, como eu falei também no caso dos nazistas, no mundo começou porque muitos que eram ali do norte da África vão começar a fugir por causa dessas guerras que estão acontecendo, envolvendo o Estado Islâmico e até guerras civis para ver quem vai assumir o poder nesses países, ali da parte norte da África, né? Então muitos vão tentar ir para a Europa, fugindo dessa violência, fugindo do desemprego, fugindo da fome. E quando eles chegam na Europa, muitos deles às vezes são mandados de volta para os seus países, mas outros são adotados por esses países da Europa. Então, com a crise que vai ter no mundo, por exemplo, principalmente em 2008, tá, vai acontecer que eles vão achar que essas pessoas que estão migrando para a Europa estão tomando o emprego daqueles que moram lá. Então começa a renascer ideias nazistas, que são chamados hoje de neonazistas. E esses neonazistas começam a perseguir, certo? Pessoas que são de origens africana, do norte da África, e também que são de origem muçulmana, porque acham que eles estão tomando o emprego deles. E isso, quer dizer, é uma coisa muito ruim, tá? A globalização, ela é boa para quem domina. Por exemplo, a globalização até pouco tempo era boa para os Estados Unidos. Quando houve um aumento aí de mercado para vários países, como por exemplo a China se destacando aí como uma nova potência, aí o presidente dos Estados Unidos resolveu fazer o quê? O protecionismo, a perseguir pessoal da América Latina, os latinos que iam para lá. Também, por exemplo, alguns casos estão acontecendo de perseguição a negros nos Estados Unidos, que também, às vezes, o governo federal dos Estados Unidos não faz nada, e isso é muito ruim. Aqui a nível de Brasil, por exemplo, temos a nossa vizinha Venezuela, que muitos estão fugindo por problemas, né, econômicos e políticos, e estão se refugiando e vindo aqui para o Brasil. E acaba, às vezes, em algumas regiões aqui do Brasil, tendo preconceito contra esses povos que estão fugindo da fome, da perseguição política. E o que acontece é que esses camaradas que fogem, eles arrumam emprego, às vezes, aqui no Brasil. E tem brasileiro que às vezes acha que está desempregado, vai fazer a culpa no pessoal da Venezuela, por exemplo. Na saúde, o sarampo. O sarampo estava erradicado aqui no Brasil. Quando o pessoal da Venezuela entrou no Brasil, ele lá não tem um quadro de vacina como aqui no Brasil. Então o que aconteceu? O pessoal veio para cá e ressurgiu o sarampo de novo aqui no Brasil. Porque tivemos que sair vacinando pessoas até 49 anos. Então isso tudo é a globalização, tá? E acaba criando um xenofobismo, que as pessoas começam a ficar preconceituosas com pessoas da Venezuela. E não podemos esquecer que nós todos aqui da América do Sul somos povos irmãos. São de origem, bem dizer, se a gente for falar da colonização, lá da Península Ibérica. Então a gente não pode radicalizar. Tá? Nós temos que ter consciência, mas infelizmente tem muitas pessoas que não pensam assim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns exercícios aqui logo na página 52, tá? Tem um texto aí que está falando, tá? A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e suas organizações. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição de trabalho necessário que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que a presença da automação microeletrônica começou a ocorrer, a diminuição do coletivo operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Aí vai lá a pergunta:
A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo de trabalho. Essas mudanças são observadas em um momento de produção caracterizado. Aí você marca aí a letra C, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Então, vocês podem ver que ou você acompanha o desenvolvimento tecnológico, estudando e tudo, ou você fica para trás. E isso, com a tecnologia, ela ajuda a facilitar o trabalho, mas também às vezes atrapalha porque acaba tirando às vezes emprego de muitas pessoas. Cite 3 modificações na economia mundial resultantes da globalização. Vamos lá. Em relação à dependência econômica entre os países, tá? A possibilidade de crise econômica se tornar uma coisa mundial e relação entre os diversos mercados financeiros. E também não podemos dizer aí que tem alguns países que estão, por causa dessa globalização, vendendo tecnologias e também, por exemplo, hoje, né, a globalização acabou fazendo uma pandemia por causa de um vírus, né, que botaram o nome de coronavírus, e esse vírus espalhou pelo mundo todo, porque todos têm acesso ao planeta. Então isso acaba acontecendo aí, por exemplo, em relação à saúde, está afetando toda a economia mundial por causa dessa doença. Vamos lá. Continuando aqui, tá? A gente falando aqui, vamos aí na página 54. Elabore uma definição para o terrorismo. Resposta. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, terrorismo é uma forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violência. Tá? O terrorismo, na realidade, ele é praticado para desestabilizar o Estado e fazer com que a opinião pública fique contra esse Estado. Tá? Vamos lá. Página 55. Estabeleça a relação entre a globalização e o terrorismo. Resposta. A globalização promoveu a aproximação de diferentes culturas. Para muitos grupos, essa aproximação ameaçou as culturas tradicionais. Surgiram, então, movimentos em pró da preservação de sua cultura, sendo que alguns deles mais radicais. É importante que, entre as características culturais de um povo, estão as suas crenças religiosas, as quais muitas vezes determinam comportamento e hábitos. Ponto. Algumas sociedades mais conservadoras, sendo atacadas, passaram a empregar ações terroristas em sua defesa. Por exemplo, a gente pode dizer aí, como eu falei do Estado Islâmico, por exemplo, países ali como a Palestina e Israel, há pouco tempo tinha muito caso de terrorismo naquela região, no próprio países árabes ali, como Iraque, Irã, tá? São países que realmente os mais radicais em sentido religioso acabam prejudicando aí as pessoas por causa de atos terroristas, tá? E hoje em dia, se você vê, na Europa, por exemplo, tem gente que aconteceu o último agora na França, porque um jornal de lá estava promovendo uma caricatura do profeta Maomé, que dentro da religião muçulmana não pode mostrar uma figura do profeta Maomé. Então o que aconteceu? Aqueles mais radicais, certo? Resolveram pegar em arma e sair atirando nas pessoas como se as pessoas na rua tivessem alguma coisa a ver com isso. Tá? Realmente isso é terrorismo. Vamos lá. Qual é a relação entre o fanatismo e o terrorismo? Vamos lá. Resposta. O ato terrorista é sempre radical. Qual a relação entre o fanatismo e o terrorismo? Vamos lá. Resposta. O ato terrorista é sempre radical. Ponto. Atentar contra a própria vida e contra a vida de pessoas geralmente não relacionadas às questões sociais
e econômicas. São atos radicais. É possível afirmar que o fanatismo e o terrorismo são dois fatores que não podem ser desassociados, tá? Porque normalmente o cara, por fanatismo, tira a própria vida, certo? Em nome, às vezes, da religião ou por um ato político, econômico ou religioso, acaba causando dor a pessoas que não têm nada a ver com aqueles problemas e assim assustando a sociedade para atacar, certo, o Estado e ele sentir na pele o que o povo está sentindo, que acaba cobrando, né? Bom, a questão número 4. Relaciona o terrorismo ao imperialismo praticado pelas potências mundiais ao longo da história contemporânea. Tá? Vamos lá. O terrorismo, os terroristas no imperialismo, por exemplo, quando alguns países da Europa vão dominar principalmente países da Ásia, tem alguns que vão praticar o terrorismo, certo, contra esses países para tentar a independência. Tá? Número 5. Quanto à questão aí, a situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural, vamos lá, exercício de alteridade. Letra B. Vamos lá, questão 6. Qual é a importância de sempre se colocar no lugar do outro antes de analisar uma questão da história ou de seu cotidiano? Vamos lá, resposta. O princípio da autoridade deve sempre fazer parte da educação dos indivíduos, pois se coloca no lugar do outro é o primeiro passo para comprovar que, na história, há muitas versões. Não se pode afirmar que um grupo está certo e o outro errado. Tá? Continuando aqui a nossa caminhada aqui. Vamos lá, abram aí na página 58, tem um texto aí. Após a leitura do texto, faz o que se pede, crie um glossário para melhorar a compreensão do ponto de vista de André Cruzman. Busque no dicionário o significado dessas palavras. Insidioso, traiçoeiro, infatigável, que não se cansa, espectro, aparecia, imagem, recalcitrante, que resiste, estou conseguindo falar a palavra aqui, trava a língua. Vamos lá, recalcitrante, que resiste, carne, origem. Questão número 2 aí. O ódio está presente em nossa sociedade. Cite exemplos dos seus cotidianos. Vamos lá. Toda sociedade humana, certo, tem essa parte radical. Exemplo pode ser o mais variados. Briga no trânsito ou entre torcidas de futebol, violência contra grupos sociais, assim vai, tá? Vamos lá, continuando aqui, virou a página 60. Estabeleça uma relação entre o ódio e o fanatismo. Vamos lá. Isso aí, por exemplo, o ódio e o fanatismo estão intimamente ligados. Ponto. O ódio quase sempre alimenta o desejo de vingança. Ponto. O ódio extremado, leva a relações radicais em relação à causa pessoal ou dos povos. Ponto. Fanatismo é o fruto de sentimentos extremados. Ponto. Portanto, um leva ao outro. Ponto. O fanatismo alimenta o crescimento do ódio e vice-versa. Vamos lá. A respeito dos temas que estudamos até aqui, analise a afirmação a seguir. A questão correta é a letra D. Apenas a afirmativa 1 e 3 são falsas. Tá? Virou a página aí. Vamos lá, página 65. Número 1. A respeito das décadas finais do século XX, analise as afirmativas a seguir. A correta é a letra D, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Questão número 2. Em 11 de setembro de 2001, o mundo parava acompanhando pela televisão o ataque das Torres Gêmeas em Nova York. Esse ataque provocaram grandes repercussões mundiais, contribuindo para as mudanças da geopolítica mundial. Ataque das Torres Gêmeas é a letra B, tá? Contribuiu para a formação das doutrinas Bush, que estabeleceu uma política externa militarista e agressiva dos Estados Unidos. Questão número 3. Elabore um parágrafo que estabeleça a relação entre xenofobismo, nacionalismo e racismo. Tá? Eu até falei isso tudinho aqui no negócio quando a gente está falando aqui, por exemplo, o que aconteceu no norte da África e até aqui no próprio Brasil em relação ao pessoal que estava fugindo da Venezuela. Bom, o nacionalismo pode ser definido como valorização de tudo o que é relacionado à nação. Ponto. Xenofobismo é aversão ou hostilidade a indivíduos estrangeiros, ou seja, a pessoa que apresenta característica física, étnico ou cultural diferente das características consideradas nacionais. Ponto. Assim, pode-se afirmar que o nacionalismo e a identidade nacional estão relacionados às questões raciais. Ponto. Portanto, nacionalismo, xenofobismo e racismo se entrelaçam com a possível formação de sociedade fanática e extremistas. Questão número 4. Sobre o racismo na história, assinar a afirmativa correta. As corretas é a segunda e a quarta. Tá? Número 5. A questão correta é somente afirmativas 1 e 2 estão corretas da questão número 5. Questão número 6, a que está correta aí é a letra E, tá? Pessoal, assim nós fechamos aqui o nosso livro, tá? Espero que vocês tenham entendido e depois a gente vai gravar mais uma aula aí para a gente corrigir o nosso livro de atividades, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Tchau e até a próxima videoaula. E desculpa um pouquinho aí pelo esse tropeço aí na hora da leitura, que realmente umas palavras ali que eram uma verdadeira trava-língua. Odeio. Vou lá, pessoal. Tchau, um abraço.